sou agricultora, doceira de muitos anos, aprendi com a minha mãe, com meus avós, alguma coisa. Esse doce de figo que eu vou fazer hoje aprendi com a minha avó. E dali continuei. Doce de figo tem uma coisa que para vender eu não fiz ainda. Vendi ali alguns no grupo do Sítio Amoreza, mas eu faço mais para família, assim. Minha avó não foi criada com a gente dela, ela foi criada de criação, né? E naquela época era muito difícil porque ela era uma negra, não sei se vocês sabem, uma negra mina, sabe? A negra mina é aquela que nem cresce o cabelo, sabe? Que vai pentear, metade do cabelo fica no pente. E o meu avô era um índio mesmo. Que o avô dele, o meu tataravô, foi pegado no mato, assim. Pegaram ele, criaram numa peça até grande, que era uma fera quando pegaram. Daí ele casou com a minha avó, não sei. E a minha avó foi do tempo da última guerra. Ela, eu me orgulho muito de falar assim, mas tem partes que doem até. A minha avó foi tipo escrava, assim, sabe? Ela tinha os pais, na verdade foi vendida para eles, né? Até que ela conseguiu depois viver com meu avô, mas ela era uma avó, assim, uma pessoa dura, sabe? Porque eu acredito que ela não teve amor, não tinha pra dar, né? Era bem complicado. E os doces? Os doces, hoje em dia, todo mundo diz assim. Eu sempre questiono isso. Todo mundo diz assim. Ah, tem, por exemplo, vamos dizer, os portugueses, né? Ah, é o de origem deles. Mas vai ver se não tinha sempre uma negra lá executando o doce, né? Então a receita era dela. Então é bem complicado isso aí. E a minha avó tinha várias receitas que a gente, ao longo da vida, a gente vai até esquecendo, sabe? Esse que eu vou fazer hoje é a receita da minha avó. Aprendi muito que quando ela perdeu meu avô, né, eu morei 13 anos com ela. Aí, claro, aí eu aprendi a bordar com ela, que eu odiava bordar, mas ela me botava de castigo, eu tinha que bordar. Aí era bordado, me ensinava doce de batata, aprendi com ela. E a minha mãe também é uma doceira de mão cheia. Deus de doce de limão ela sabe fazer. Tem vários doces que ela fazia durante a dificuldade, assim, mas ela sempre fazia. Era Natal, quando um fazia aniversário, podia saber que lá estavam os doces dela. Esse figo aqui é cozido, como eu falei para vocês. Cozido com a colherinha de bicarbonato ou royal. O royal também funciona. Aí depois ele vai no freezer. E aí depois só tu passa a mão e tira essa casquinha aqui só. Muito mais fácil que de primeiro a gente descascava, né? Racha toda a mão. A calda, eu botei 2 xícaras de açúcar. Eu botei 2 xícaras de açúcar. E aí ela botou mais ou menos 2 xícaras de água. Mas pode ser mais, porque a calda dela tá bem grossa. E botou 8 cravinhos. Que é para o cravo não pode ficar muito. Pra ser com calda, tem que ser bem mais fininha a calda. Mas pra quem quer ele meio seco, tá no ponto ideal.
Sabe aquelas peneiras que a gente tem tanto de bambu como de... Ó. Aí, no caso, se tu quer fazer ele seco, tu bota ele numa peneira, ele sai toda essa calda. E aí tu depois, quando tu viu que não tem mais calda ali, aí tu só enrola ele no açúcar. Ele fica sequinho, tu pode guardar nos potes. É muito bom. Digo, é uma peneira, tem tanto de arame, a gente encontra hoje de arame, mas eu digo de bambu porque eu sei fazer. Então, e na época era o que usava, eram as peneiras de bambu, né? E quem fazia? No caso, eu aprendi com meu avô, ele sabia fazer. Mas daí eu tenho na minha família, meu avô sabia fazer, meu primo sabe fazer, que ele vende até hoje, é uma coisa que ele vive disso, sabe? Ele faz as peneiras, aqueles cestos que tem alças no meio, tudo de cipó, assim, cipó, vime, ele trabalha muito com isso. E ele morava um pouco com meu avô, né? Então ele acabou aprendendo também dali, né? Assim, eu quero passar esse conhecimento tanto das dores que a gente não sofreu, né? Graças a Deus. Mas os antepassados da gente, né? Deixar sempre os meus filhos sabendo disso. E tudo que eu sei, o meu sonho é passar para eles, deixar tanto o artesanato, o doce, a questão do doce. Tem alguns doces que elas fazem, elas são muito boas em fazer um bolo, por exemplo. E é isso, apesar essa do meio que tava aqui, a magrinha está fazendo uma faculdade, a gente não sabe se ela vai ficar na colônia, né? E a gente nem incentiva, porque a gente não sabe como é que vai ser lá no final, né? Mas assim, ficaria muito feliz que alguma das minhas filhas levasse isso até o final